Ok? Depressa. Não quero isso aí, não. Gravação iniciada já. Bom dia aos colegas desembargadores Pedro Macedo e Erivan, ao doutor Deoclésio Luiz Direito, ao doutor advogado, à doutora Clotilde, Ministério Público, secretária. Vamos dar início à nossa sessão ordinária das câmaras reunidas criminais de Teresina e com a leitura da ata da semana anterior que realizou essa audiência. Bom dia a todos, eu renovo meus cumprimentos. E passa a leitura da ata anterior. Ata da sessão anterior, realizada no dia 27 de outubro de 2023, disponibilizada no Diário da Justiça de número 9699 e dada como publicada no dia 30 de outubro de 2023. Até o momento não foi publicada, eu passo a apreciação para o presidente da Câmara. Homologada a ata, vamos dar início à sessão com o primeiro processo, doutor Pedro Alcântara, o relator, desaforamento de julgamento 038406-2017, Procuradoria-Geral do Piauí, e o Éder Jerônimo Vaz da Silva. O doutor advogado vai se pronunciar. Pode falar, advogado. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, desembargador Joaquim Santana, excelentíssimo senhor desembargador relator, desembargador Pedro de Alcântara Macedo, desembargador Erivan, juiz convocado doutor Dioclésio, juiz convocado doutora Maria do Rosário, doutora Lebra, demais servidores, advogados, bom dia. Excelências, conforme preceitua o artigo 69 e 70 do Código de Processo Penal, a competência é, em regra, o local em que se consumou os fatos. E ocorre que, sabemos que em se tratando de crime de competência do Tribunal do Júri, poderá haver essa competência, inicialmente já fixada, lá no artigo 69 e 70, de uma derrogação para outra comarca, que seria uma comarca da mesma região. Esse fato ocorreu na cidade de Miguel Alves, ocorrendo desaforamento, uma previsão lá no artigo 427 e 428 do Código de Processo Penal. No caso aqui, em análise por Vossas Excelências, o Ministério Público requereu o desaforamento, argumentando que o acusado responde a outros processos de homicídio na região. Só ocorre, Excelência, que basta olhar a certidão já existente no processo. Faltou com a verdade o representante do Ministério Público. É o único processo de homicídio que o acusado responde. Ele respondeu um processo há muito tempo atrás, um processo, eu acho que de uso de entorpecente, já está até prescrito, consta no sistema, mas fora isso, ele não respondia outro processo. Jamais. São argumentos frágeis, lançados lá em requerimento do Ministério Público, sem juntar nem comprovante, sem juntar nada. E totalmente distante dos documentos que já estão dentro do processo. Querendo, eu não sei por qual motivo, fugir desse trabalho lá dentro da comarca de Miguel Alves. E esse processo já estava todo pronto para ser julgado. No momento que se designa a audiência, o Ministério Público faz esse requerimento. E o interessante é que esse processo foi separado em relação aos demais réus, e em relação aos outros réus, o processo está tramitando normalmente lá dentro, com sessões de julgamento marcadas já, e o novo promotor de justiça e o novo juiz não estão atrás desses fundamentos. Porque se acha que a comarca o Conselho de Sentença vai ter a parcialidade necessária para realizar esse julgamento. Não há nada que o Ministério Público traga dentro desses autos para querer desaforar o processo aqui para Teresina, que já está abarrotada de serviço. Já está abarrotada de serviço, com as pautas cheias. Não há nenhum dos requisitos do artigo 427 demonstrado pelo Ministério Público. Porque o que está acontecendo é meras suposições que o promotor de justiça faz sobre a parcialidade dos jurados. Assim, Excelência, requer que seja mantido já a sessão, inclusive tinha sido até designada lá na comarca de Miguel Alves, e caso Vossas Excelências entendam que poderia sim haver essa imparcialidade, que, mais uma vez eu afirmo, não resta demonstrado nos autos, que seja mantido em uma das cidades próximas, que conhecem os fatos.
As pessoas conhecem esses fatos. Que seja julgado lá próximo, ou União, ou Porto, cidades que têm estrutura para realizar esse julgamento. Não querer trazer o processo aqui para Teresina, para que testemunhas tenham que se deslocar para cá, para que fique tudo mais difícil para se realizar esses procedimentos. Assim, Excelência, são esses os requerimentos da defesa. Muito obrigado. Relator. Inicialmente, cumprimento o excelentíssimo senhor presidente desta Igreja Câmara, irmão Joaquim Santana. Cumprimento o estimado colega desembargador Elivan Lopes, senhores juízes convocados, doutora Maria do Rosário, doutor Dioclésio. Cumprimento a doutora Clotilde, digna procuradora, doutora Leia, secretária, senhores advogados, aqui na pessoa do doutor Tiago. Vamos passar, então, ao voto. O deslocamento do julgamento é providência excepcional de modificação da competência jurisdicional, que, em regra, é a do lugar da infração penal. Artigo 691 do Código de Processo Penal. A competência jurisdicional em matéria penal é, em regra, a do lugar da infração, por força do disposto no artigo 69, inciso 1 do Código de Processo Penal. O legislador, adotando a teoria do resultado, artigo 70, capítulo do Código de Processo Penal, firmou a competência ratione loci pelo foro do local em que ocorreu a consumação do delito, ou, no caso de tentativa, pelo lugar onde foi praticado o último ato de execução. Nesta última hipótese, doutrina e jurisprudência pátria, afastando a interpretação absoluta da norma e adotando interpretação teleológica, tem admitido excepcionalmente a competência do lugar onde os atos foram inicialmente praticados, nas hipóteses de crimes dolosos contra a vida, em que o resultado morte ocorreu em lugar diverso daquele onde se iniciaram os atos executórios. Sabe-se que a jurisdição é improrrogável em face dos princípios que a disciplinam, sendo vedado ao juiz prorrogar o seu poder jurisdicional para processar e julgar a infração consumada fora de sua comarca. Entretanto, a regra tem como exceções a conexão, artigo 85 do CPP, e o desaforamento, este implicando na prorrogação da jurisdição em face de decisão do tribunal. Consoante lição do insigne doutrinador Fernando Capês, o desaforamento consiste no incidente de, abro aspas, deslocamento, julgamento pelo tribunal do júri para outra comarca, se presente uma das situações previstas nos artigos 427 e 428 do Código de Processo Penal, com as modificações operadas pela Lei nº 11.689, de 2008. Fecho aspas. Embora traduza a exceção à regra de que todo acusado tem o direito de ser processado e julgado no lugar do fato, não chega a violar o princípio do juiz natural, no seu dúplice aspecto da proibição do tribunal de exceção e da garantia do juiz competente, previstos, respectivamente, nos incisos 37 e 53 do artigo 5º da Carta Magna. Isto porque revela a verdadeira garantia de isenção à imparcialidade do órgão julgador. O seu deferimento pressupõe a ponderação entre estes princípios. Questiona Torinho Filho que é preciso, todavia, haja razões sérias para que o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal acolha o pedido de desaforamento, na disposição do artigo 427, mesmo porque o legislador constituinte queria mesmo que, nesses crimes, o acusado fosse julgado pelos seus concidadãos e não por estranhos ao lugar em que vive. Fecho aspas. No mesmo sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que o preceito do artigo 427 do Código de Processo Penal deve ser tomado com a largueza cabível, visando haver julgamento por iguais no campo da mais absoluta isenção. Fecho aspas. No caso dos autos, o suscitado fundamento legal dá, abro aspas, dúvidas sobre a imparcialidade do júri, fecho aspas, encontra substrato mínimo na documentação acostada à representação, reforçada pelas manifestações do meritíssimo juiz presidente e do membro do Ministério Público, atuantes no feito de origem, mais próximo dos fatos, bem como do parquê oficiante neste colém do tribunal, página 1/7, todos favoráveis ao deslocamento. Prossigo. Consoante narrativa exposta na denúncia, trata-se de homicídio praticado em concurso de agentes e mediante meio cruel, consistente em, abro aspas,
perfurações, evisceramento, retirada das mãos, pé, orelhas e corações das vítimas. Fecho aspas. Esse modus operandi mais grave contou, inclusive, com prévio arrebatamento das vítimas do interior de uma delegacia, onde se encontravam recolhidas à prisão. E, mais particularmente, no que se refere ao denunciado Éder Jerônimo Vaz da Silva, objeto presente pedido de desaforamento. Teria participação ativa em todas as fases da execução, sendo, aliás, o autor exclusivo de todas as lesões à faca. Fecho aspas. Confira. Transcrevo aqui e prossigo no voto. Eu creio que esteja à disposição aí do senhor, mas se necessitar, eu faço a leitura também. O juiz de direito e os representantes do Ministério Público, atuando como dominus litis e custo legis, alinharam-se quanto à extrema periculosidade social do denunciado Éder Jerônimo Vaz da Silva, tanto pelo modus operandi concreto mais grave do delito em apuração, quanto pela reiteração na prática de delitos, desde tráfico de drogas até mesmo a homicídios, inclusive em regiões circunvizinhas. Acrescentaram que, nessa conjuntura, agravada pela grande repercussão do delito, tem gerado receio na população, com reflexos negativos até mesmo nos processos criminais em que ele figura como réu, a tal ponto que testemunhas vêm apresentando receio em prestar declarações, temerosas de sofrerem ameaças e represálias por parte dele, graças à sua, abro aspas, fama de matador. Fecho aspas. É o que basta, a título de fundar as razões aptas a justificar o deslocamento do julgamento, com fundamento no, abro aspas, dúvidas sobre a imparcialidade do júri, fecho aspas, nos termos do artigo 427, caput, segunda figura, do Código de Processo Penal. Transcrevo o teor. Peço vênia para dispensar a leitura. A propósito, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que ser imperioso o deslocamento quando demonstrada a presença de uma séria dúvida sobre a imparcialidade do júri, com base em dados empíricos idôneos, como na espécie, sendo, portanto, desnecessária a certeza da parcialidade. Em apertada síntese, os autos demonstram a imperiosa necessidade do deslocamento do julgamento para uma comarca circunvizinha, onde não subsistam os motivos ensejadores do apontado quadro de insegurança, o que disponha de melhores condições de material e pessoal, de segurança e infraestrutura, capazes de garantir a imparcialidade do jurado. A descrição que temos aqui de como o fato se deu é algo que eu confesso, nos meus 40 anos, não sei se vi algo com a mesma descrição, sem estender as palavras para não adentrar no mérito da causa. Quanto exposto, defiro o pedido de desaforamento para que o réu Éder Jerônimo Vaz da Silva, nos autos do processo número 0000384, visto 6 de 2017, seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da comarca de Teresina, onde não subsistem os motivos ensejadores do apontado quadro de segurança e que dispõe de melhores condições de material e pessoal, de segurança e infraestrutura, capaz de garantir a imparcialidade do júri, em consonância com o parecer do Ministério Público Superior. Comunique-se ao juiz de direito da Vara Única da comarca de Miguel Alves para a adoção das medidas pertinentes. É como voto do presidente, o desembargador Erivan Lopes, colegas, demais colegas que acompanham esta Câmara. Digna procuradora e senhor advogado. Eu acompanho o voto do relator e concordo também que seja em Teresina a localidade. Doutor Erivan. Acordo com o voto do relator também. Doutor
Doutor Maria do Rosário, né? Diante do brilhante e esclarecedor voto do relator, eu o acompanho. Deoclésio. Igualmente, Excelência, acompanho o voto dos demais membros, né? E louvo o brilhante voto do eminente relator. Concluída a votação, vamos ao número 2. Processo de número 2. Obrigado, Excelência. Doutor Pedro é o relator. Número... O voto não está liberado aqui. O segundo? Sim, Messias Ribeiro. Já foi liberado, desembargador. Então, Atualize a página. é verdade. Messias Ribeiro de Castro, embargante. São embargos de declaração, né? Messias Ribeiro de Castro, Ministério Público Piauí. Doutor Pedro é o relator. Nesse caso, não há razões, né, de advogado, não. Tem advogado. Embargo. A sua Desembargador assessoria... Joaquim, é embargos infringentes. Infringente. Embargos infringentes. Infringentes de nulidade. Tá bom, então pode falar. Excelentíssimo desembargador Joaquim Dias de Santana Filho, presidente das Câmaras Reunidas Criminais, excelentíssimo desembargador Erivan Lopes, excelentíssimo senhor desembargador Pedro de Alcântara Macedo, excelentíssima juíza convocada Maria do Rosário, excelentíssimo juiz convocado Dioclésio, secretária Leila Silva, excelentíssima procuradora de Justiça Clotildes, senhoras e senhores. Trata-se de embargos infringentes, onde se questiona a cadeia de prova quebrada. Ou seja, em 1º de junho de 2022, foi julgada uma apelação criminal pelo colegiado da 2ª Câmara Especializada Criminal. A espécie recursal fora, por maioria de votos, conhecido e dando parcialmente provimento para reconhecer a preliminar do laudo pericial, divergindo o desembargador Joaquim Dias de Santana Filho. O que se questiona aqui, desembargadores, não é a capacidade técnica do perito, não. É que a droga que foi encontrada com os co-réus não foi a mesma droga periciada, depois de 1 ano de instrução processual. Essa droga só foi periciada, essa suposta droga só foi periciada depois das alegações por parte da defesa e acusação. Agora, a droga que foi encontrada com os agentes de segurança, que consta no auto de apresentação e apreensão, diverge por demais da droga que foi feita a perícia em definitivo. Porque apareceu do nada 20 comprimidos, que não sabe a substância reagente, e 4 gramas de cocaína. Peço licença aqui para ler, não é? O que foi descrito pelos agentes de segurança que compunham o flagrante delito, o primeiro condutor, a primeira testemunha e a segunda. O auto de apresentação é claro e cristalino, dizendo que apresentaram apenas um invólucro contendo substância vegetal semelhante à maconha. Aqui não fala em cocaína, aqui não fala, desembargadora doutora Maria do Rosário, em 4 gramas de cocaína. 46 gramas de maconha cabe na palma da mão. É inadmissível ninguém se ver 20 comprimidos e 4 gramas de maconha. Eu não quero dizer que o perito está errado, eu só estou querendo dizer que a droga que foi para ser periciada não é a mesma droga apreendida, porque ela não foi com lacre, ela foi embalada numa camisinha, sem nenhuma identificação. Aí vem aqui o laudo de exame de constatação, desembargadores e julgadores. Só fala em maconha. Havendo sido procedido o exame preliminar, comprovou-se tratar de maconha, considerando como entorpecente. Aqui não se fala em comprimidos, em 20 comprimidos, não se fala em 4 gramas de cocaína. Aí vem o condutor, que é o diretor do presídio. Ele diz textualmente no seu depoimento: houve apreensão de maconha. Aqui não fala-se em comprimido, aqui não se fala em cocaína.
A primeira testemunha, um agente penitenciário, diz que também houve apreensão de maconha. A segunda testemunha, Edna Maria Alencar, agente penitenciário, que encontrou a droga no corpo da Correio Maria de Fátima. Maconha. O boletim de ocorrência na hora da lavratura do fato. Um tablete pequeno de maconha. O ofício enviado para o Instituto de Criminalista, assinado pelo delegado Leonardo Alexandre Martins da Costa, delegado de polícia da época, no caso. Um tablete de substância vegetal assemelhada à droga maconha. O relatório conclusivo do inquérito policial. O invólucro contém substância vegetal semelhante à maconha prensada. Aqui também não fala. Em 20 comprimidos de substância não identificada em 4 gramas de cocaína. Se são 46 gramas de maconha, é muito fácil ser localizado visualmente 20 comprimidos, né, da marca Rocher. É impossível não se visualizar. E 4 gramas de maconha. Eu quero dizer, e volto a repetir, não estamos questionando a perícia do perito. Nós estamos dizendo que a droga que foi enviada para o Instituto de Criminalista não foi a mesma apreendida. A denúncia, que são os fatos de que o réu se defende, só fala em maconha. Aí o réu é condenado por tráfico de droga de maconha e cocaína. Esse laudo definitivo só chega após as alegações finais das partes. Aí, qual é o prejuízo? O prejuízo é você se defender uma instrução toda de uma acusação de maconha e, ao final, você é condenado por tráfico de maconha e cocaína. Só não foi condenado pelos remédios porque não se identificou qual a substância que estavam ali contidos nele. Então, aqui o laudo de exame pericial descreve, muito diferente do que foi dito durante a instrução toda, da fase inquisitorial toda, em 46 gramas de maconha, 4 gramas análogo à cocaína e 20 comprimidos. 20 comprimidos é muito comprimido, em uma pequena quantidade de maconha. Não é? Então, a discrepância aqui é absurda. Aqui a defesa roga, não para questionar o laudo pericial do médico, legista, mas que a droga que foi enviada foi sem lacre, não respeitou a cadeia de custódia e que ela não condiz com as descrições do flagrante, da denúncia, da conclusão do inquérito. Então, houve a quebra da cadeia de custódia. E a segunda tese, o que ocorreu aqui? Foi uma mera solicitação sem entrega efetiva da droga ao destinatário que se encontrava preso e cumprindo pena. Representa, no máximo, um ato preparatório para o crime de tráfico de drogas, sendo assim, não pode ser punido. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tanto na 5ª turma como na 6ª. Já é um entendimento fechado, que a solicitação de droga, mas essa droga não chega ao destinatário, que é um interno, é atípica a conduta. Vejamos um trecho do voto do ministro Ribeiro Dantas, que diz textualmente: o réu não praticou qualquer conduta que possa configurar o início do delito descrito no artigo 33 da Lei 11.300. A norma traz 18 verbos. Solicitar não é um deles. Esta corte tem decidido que a mera solicitação, sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário do estabelecimento prisional, configura, no máximo, ato preparatório, e, sendo assim, impunível. Logo é de rigor a absolvição do ora agravado, em razão da atipicidade de sua conduta, notadamente porque não comprovada a propriedade da droga. A absolvição por atipicidade de conduta é o que se espera. No caso aqui, desembargadores, a droga não chegou às mãos do interno. Há uma ilação de que a Correio Rita de Cássia ia levar a droga, que não foi provado na instrução, mas mesmo se tivesse sido,
ela não chegou nas mãos do Messias Ribeiro. Então, é atípico. Solicitar a droga já tem entendimentos definidos no Superior Tribunal de Justiça, na 5ª e na 6ª turma, que não se configura crime. E sobre a primeira tese, que é a quebra da cadeia de custódia, o recipiente que a droga foi apreendida e que foi entregue no Instituto de Criminalística foi uma camisinha. Nem lacre não tinha. Então, 20 comprimidos, né? E 4 gramas de cocaína é muita coisa numa porção pequena de 46 gramas de maconha. Não estou querendo questionar a precisão do laudo definitivo, não. Nem a capacidade técnica do perito, não. E sim que a droga submetida não é a mesma. Então, diante de tudo isso, Excelência, requer a absolvição do embargante, Messias Ribeiro de Castro, porque houve a quebra da cadeia de custódia, porque essa droga, nem de longe, a droga que foi utilizada no laudo definitivo, parece com a que foi submetida ao laudo preliminar, que teve contato o sistema prisional, que teve contato do delegado, porque surge 20 comprimidos e 4 gramas de cocaína. Em um passe de mágica. E também não pode ser típico a conduta do tráfico de drogas de solicitar, dentro de um presídio, droga, se ela não chegou nas mãos do interno. Isso não é o entendimento da defesa, isso é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na 5ª e na 6ª turma. Já afirmaram o entendimento de que a mera solicitação não está nos 18 verbos do tráfico de droga. Nesses termos, e por algo mais que Vossas Excelências queiram acrescentar, pede-se o conhecimento e o provimento dos embargos infringentes. Palavra com o relator. Som para o relator. O microfone, desembargador Pedro. Agradeço, senhor presidente. Renovo os cumprimentos e passo ao voto. Presentes os pressupostos gerais de admissibilidade recursal, objetivos e subjetivos, conheço do presente recurso. No âmbito do Código de Processo Penal, os embargos infringentes encontram-se disciplinados no parágrafo único do artigo 609, sendo cabíveis para apreciar julgamento de decisão de segunda instância, não unânime, a saber, transcrevo o teor e prossigo. De igual modo, dispõe o regimento interno deste tribunal, artigo 370, transcrito aqui, e prossigo no voto. O acordo proferido na apelação criminal número 0000.500, dígito 28.2019.8.18.0033, sob a relatoria do eminente desembargador Erivan José da Silva Lopes, por maioria de votos, afastou a preliminar de nulidade do laudo pericial, divergindo do voto do desembargador Joaquim Dias de Santana Filho. No mérito, os membros acordaram por unanimidade. Abro aspas, em conhecer do recurso da acusada Rita de Cássia Cordeiro de Souza e negar-lhe provimento, e conhecer do recurso do acusado Messias Ribeiro de Castro e dar-lhe parcial provimento. Abro aspas, apenas para aplicar a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso 3, da Lei de Drogas, em seu patamar mínimo, redimensionamento, como está escrito aqui, a pena do réu Messias Ribeiro de Castro, tornando-o definitivo em 13 anos e 5 meses de reclusão e 875 dias multa, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória. Fecho aspas. Confira-se ainda a emenda do julgado. Transcrevo aqui, peço vênia para dispensar a leitura, que é bastante longo, e prossigo no voto. E, em razão da ausência de unanimidade, a defesa, então, opôs os presentes embargos infringentes, visando, em síntese, a reforma do julgado, com o fim de que seja mantido o voto vencido, desembargador Joaquim de Santana, no sentido de reconhecer a nulidade do laudo pericial definitivo e absolver o embargante da prática do crime de tráfico de droga, em face da ilicitude da prova que embasou a condenação. Prossigo. A defesa repisa a tese de nulidade do laudo pericial em razão da comprovada, abro aspas, discrepância entre o material entorpecente supostamente apreendido no exato momento da ocorrência dos fatos e aquele submetido a exame pericial, descrito no laudo pericial definitivo. Fecho aspas. O que configuraria a quebra da cadeia de custódia,
artigo 158-D do Código de Processo Penal, e o consequente reconhecimento da ilicitude da prova obtida. No que toca à matéria de nulidades, torna-se assente na jurisprudência pátria que, para o seu reconhecimento, mostra-se necessária a demonstração do prejuízo, a teor do que dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal, que também compreende as nulidades absolutas. Cumpre destacar de antemão que a matéria já foi debatida por este órgão julgador, em sede de embargos infringentes número 75, 7031, dígito 90.2022.8.18, 0000, opostos pela Corré, Rita de Cássia Cordeiro de Souza, ocasião em que os componentes decidiram, por maioria de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, conforme se verifica da ementa do acordo. Transcrevo aqui. Compulsão detidamente o acordo recorrido, observa-se que o então relator, eminente desembargador Arivan Lopes, afastou a preliminar nos seguintes termos. Por esse ponto, dos autos, verifica-se que o auto de constatação preliminar indicou a apreensão de um invólucro contendo substância vegetal semelhante à maconha. Diz ainda o eminente desembargador. Ao ser realizado o laudo de exame pericial, o perito criminal atestou a existência de 46 gramas de maconha e 4 gramas de cocaína e 20 comprimidos. Pois bem, diz ainda o eminente desembargador, relator. Não obstante a divergência apresentada, verifica-se que o laudo definitivo informou que as 3 substâncias identificadas estavam acondicionadas em um único invólucro, preservativo masculino. Bem claro. Dessa forma, tendo em vista que o auto de constatação preliminar é realizado de forma precária e, normalmente, por pessoas sem conhecimento técnico, enquanto o laudo definitivo foi realizado de forma minuciosa por perito criminal, não se verifica qualquer irregularidade do laudo definitivo. Afasta-se, portanto, a nulidade arguída. Fecho aspas. É o que disse aqui o eminente desembargador Arivan Lopes. Prossigo no voto. Pelo visto, o acordo recorrido apreciou de forma bem fundamentada todas as teses levantadas pelas defesas, em consonância com o acervo probatório constante dos autos. Prossigo. No caso, o laudo pericial definitivo, página 20 e 21, atestou a presença de 46 gramas de maconha, abro aspas, acondicionados em um volume retangular envolto em plástico e fita adesiva, fecho aspas. 4 gramas de cocaína, acondicionados em um invólucro plástico envolto em papel e fita adesiva, e 20 comprimidos de coloração branca com as inscrições Roche e 2, envoltos em algodão, papel e fita adesiva. Fecho aspas. Nota-se que a droga apreendida foi indicada nos autos de exibição, apreensão e de constatação preliminar, ID 802-6457, página 22/23, e encaminhada ao Instituto de Criminalística em exata correspondência às substâncias submetidas ao exame levado a efeito, constando do documento que, abro aspas, as substâncias encontravam-se acondicionadas conjuntamente em fita adesiva e ainda em um preservativo masculino, fecho aspas, modo em que foi encontrada em poder da Corré, Rita de Cássia. Prossigo. Segundo o entendimento do STJ, no julgamento do HC 361-750/Tocantins, abro aspas, o laudo preliminar de constatação de substância entorpecente demonstra a materialidade do delito, de forma provisória, para fins de lavratura do auto de prisão em flagrante e de deflagração da ação penal, tendo, por isso, caráter meramente informativo. Fecho aspas. Ressalto por oportuno que a 5ª turma do STJ decidiu, em sede de julgamento do agravo do RESP 165-3604, São Paulo, que, abro aspas, o laudo pericial definitivo, atestando a ilicitude da droga, afasta eventuais irregularidades do laudo preliminar, realizado na fase de investigação. Fecho aspas. O relator do voto, o ministro Jorge Mussi,
entendeu que a eventual nulidade do laudo de constatação preliminar fica superada com a juntada aos autos do laudo definitivo. Assim, ainda que evidencie divergente entre o auto de constatação preliminar e o laudo pericial toxicológico, tal fato por si só não acarreta nulidade da condenação, pois o primeiro fornece somente resultado provisório e não definitivo. Prossigo. Ademais, a aguerrida defesa não se desincumbiu de comprovar eventual prejuízo suportado, pressuposto para o reconhecimento das nulidades, seja relativa ou absoluta, em atenção ao diploma de regência, artigo 563 do Código de Processo Penal, e ao princípio que é a disciplina. Portanto, reafirmo o entendimento anteriormente adotado por este órgão julgador para rejeitar o pleito defensivo. Finalizo. Posto isso, conheço dos presentes embargos infringentes, mas nego-lhes provimento, mantendo-se na íntegra o acórdão recorrido. É como voto, senhor presidente, eminentes pares, digna defesa e doutora Clotilde Procuradora. Não, relator, eu vou manter o entendimento anterior, conhecer os embargos e dar provimento. Vou falar, doutor Arivão. Acompanho o voto do relator pedindo vinha a Vossa Excelência. Doutora Maria do Rosário. Acompanho o voto do relator. Doutor Deoclésio. Igualmente acompanho o voto do relator, senhor presidente. Com a devida vênia, Vossa Excelência. Concluída a votação, vamos ao processo número 3. Doutora Maria do Rosário é a relatora. Revisão criminal 076-1730-90-2023. José Wellington da Mata Rodrigues, do Ministério Público do Piauí. Palavra com o advogado presente, doutor. Doutor Najib. Najib? Isso. Najib Souza. Com a palavra. Agradeço, eminente presidente, pela concessão da palavra. Eminentes desembargadores, doutos julgadores, mestres conhecedores de direito penal, doutor representante do Ministério Público, os demais advogados aqui presentes, bom dia, congratulo, saúdo a todos. Excelências, a presente revisão criminal ataca uma condenação já transitada em julgado referente a um crime de estupro de vulnerável. Narra a denúncia que, em meados de dezembro de 2012, o meu patrocinado teria praticado o crime de estupro de vulnerável contra a senhora Thaís, que no tempo do delito contava com a idade de 13 anos. O deslinde da ação penal continuou, sobreveio a audiência de instrução e julgamento, em sede de juízo de primeiro grau em sentença, o meu patrocinado foi condenado. Houve recurso pela defesa e esta egrégea Corte de Justiça reformou a sentença para fixar reprimenda no importe de 10 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado. O processo transitou em julgados, excelências, e a defesa busca hoje, em sede de revisão criminal, o reconhecimento da atipicidade material da conduta, tendo diversas circunstâncias fáticas que a defesa elenca a seguir. Em primeiro, excelências, antes de iniciar as circunstâncias fáticas que irei delinear, a sentença condenatória transitada em julgado hoje, ela opera injustiça ao invés de justiça. E o pior, opera injustiça contra a própria vítima, excelências. A vítima e o réu, nesse processo, são marido e mulher. Tem certidão cartorária do cartório de notas da cidade de Parnaíba, Piauí, anexada à petição inicial da revisão criminal. Eles vivem em união estável desde 2014. Ou seja, é uma entidade familiar devidamente constituída. Voltando às circunstâncias fáticas que atestam pela atipicidade material da conduta do meu patrocinado, são várias, excelências. Em primeiro, repetindo, a vítima e réu são marido e mulher desde 2014, ou seja, é uma união que perdura por mais de 10 anos. A prisão
do meu patrocinado desestruturou por completo a entidade familiar constituída por eles. O meu escritório foi contratado pela esposa, excelências, pela vítima do processo, que chegou ao meu escritório aos prantos, imaginando que aquela ação penal que foi iniciada lá em 2012, 2014, mais ou menos, já tinha sido encerrada e que ela não chegaria a tais consequências. O réu foi preso agora, por volta de outubro, novembro de 2023, ou seja, mais de 10 anos depois da ação delituosa. Outra circunstância importante, excelência, é que os pais da vítima sempre apoiaram o relacionamento da vítima e do réu. Constam declarações trazidas junto à petição inicial da revisão criminal com firma reconhecida em cartório, atestando o que a defesa traz aqui a vossas excelências. A união estável também não é apenas fática, é documentada. Consta a certidão cartorária anexada à petição inicial. Enfim, excelências, o que se traz aqui hoje nessa revisão criminal é de que a tipicidade material da conduta do meu patrocinado se materializa. Não houve um ataque ao bem jurídico tutelado de modo que fizesse incidir as iras do artigo 217-A. Também não existe uma relevância social de modo que obrigue vossas excelências a condenarem, a manterem a condenação do meu patrocinado. E eu venho aqui hoje falar não só pelo réu, mas pela vítima, pela esposa, que hoje está obrigada a ficar visitando o seu marido de mais de 10 anos no presídio daqui de Parnaíba, Piauí, tendo gastos, tendo prejuízos materiais, porque o marido é o provedor da família, nesse caso em concreto. A vítima, esposa do réu, foi no meu escritório essa semana, quando informei do julgamento que estava para ocorrer na data de hoje, e me foi informado que, em testes de farmácia, ela já tem a suspeita de estar grávida. Como não tem um documento especificado de clínica, um documento clínico, um exame médico mais aperfeiçoado, a defesa não trouxe isso a vossas excelências, mas a própria vítima tem a suspeita de já estar grávida do réu. E o pai do seu filho está preso por um crime de 10 anos atrás, em que a vítima é a própria que clama pela sua soltura. Então, na verdade, retomando a frase inicial, a sentença transitada em julgado, a condenação trazida aqui a vossas excelências hoje, ela opera injustiça e não justiça. Ela traz, de novo, abalos materiais e psicológicos à vítima, que hoje está lançada num ambiente carcerário, ao invés de estar usufruindo do seu matrimônio, que já perdura por mais de 10 anos, excelências. Então, diante de todas essas circunstâncias, a defesa vem clamar a vossas excelências que seja reconhecida a tipicidade material nos moldes que foram fixados no agravo regimental, no recurso especial, número 2.029.009 do Rio Grande do Norte, pelo Superior Tribunal de Justiça, em que foi reconhecida a tipicidade material da conduta incerta no crime de estupro de vulnerável, exatamente nos mesmos moldes e pelas mesmas circunstâncias fáticas elencadas, trazidas e comprovadas hoje aqui diante de vossas excelências. Então, doutos julgadores, conhecedores do direito penal, a defesa clama que seja reconhecida a tipicidade material da conduta e que seja determinada a expedição de alvará de soltura, e peço a vossas excelências que o façam não só em prol do réu, mas da vítima, que clama e me envia mensagens diariamente para que sejam feitas visitas no presídio, para saber como seu esposo está, e também para saber se vai ser obtido um resultado favorável para que esse marido, para que esse futuro pai volte para casa e possa retomar a sua vida. E também trago a vossas excelências que não será feita injustiça em ser absolvido o réu.
Pelo contrário, Vossas Excelências vão estar salvando a vítima de estar sofrendo de novo os abalos psicológicos que foram sofridos por uma relação sexual prematura. Porque o delito tratado aqui hoje, Excelências, ele só existe, o crime, a condenação subsiste apenas pela decisão de uma relação sexual prematura, antes do tempo. Mas que depois disso, as circunstâncias fáticas que se concretizaram, que se operaram na vida do casal, se sobrepõem à simples subsunção dos fatos à literalidade da norma. Então, clamo a Vossas Excelências que reconheçam a tipicidade material da conduta, determinem o retorno desse pai, desse marido, desse companheiro ao seu lar, para que ele volte para sua família e retome a sua vida normal. Deixei por último, para poder clamar, não só clamar, perdão, utilizei a palavra errada, para exprimir a Vossas Excelências a honra de poder sustentar oralmente as razões desta revisão criminal. São estas as palavras e os requerimentos da defesa. Agradeço a cada uma de Vossas Excelências por ter me ouvido. Muito obrigado. Seu microfone, desembargador Joaquim. Alô? Estão me ouvindo? Sim, desembargador. Pronto. Então, recuperei aí. Palavra com o relator, né? A relatora, doutora Maria do Rosário. Bom dia a todos. Inicio com os cumprimentos ao desembargador presidente, desembargador Joaquim, ao desembargador Erivan Lopes, ao desembargador Pedro Alcântara, à procuradora de Justiça, doutora Clotildes, a doutora Leia, secretária da sessão, e ao doutor Najib. Trata-se de uma revisão criminal de estupro de vulnerável. Alegação de prova nova. Ausência de prova produzida em contraditório. Súmula 593. Presunção absoluta, dosimetria, ausência de flagrante ilegalidade, condenação mantida. A prova nova que autoriza o ajuizamento da revisão criminal
se consistente em depoimentos de testemunhas e da ofendida, deve ser produzida em procedimento de justificação, de modo que temos declarações firmadas em cartório extrajudicial, essas são insuficientes para autorizar a rescisão de coisa julgada. Conforme súmula do número 593 do STJ, a presunção de vulnerabilidade de menor de 14 anos é absoluta, não afastando-se pelo consentimento da vítima ou pela continuidade do relacionamento com o autor. A revisão criminal não é o meio adequado para reexaminar, por uma terceira vez, todos os critérios da dosimetria da pena. Revisão em procedimento. Vamos ao voto. Inicialmente, verifico que o representante do autor fundamenta o seu pedido de revisão nos 3 incisos do artigo 621. Se não, vejamos. Inciso 1 da revisão. Quando a sentença condenatória for contraditória ao texto expresso da lei ou pela evidência dos autos. 2. Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. 3. Quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstâncias que determine ou autorize a diminuição especial da pena. Contudo, no bojo da petição, os argumentos do requerente não se referem ao inciso 2 do artigo 621, restringindo-se às hipóteses do inciso 1 e 2. As provas produzidas sob o crivo do contraditório comprovam que o réu, em pelo menos 3 ocasiões, praticou ato libidinoso com a vítima quando esta tinha apenas 12 anos. A presunção de vulnerabilidade da vítima é comprovada pelo registro de nascimento que comprova que nasceu no ano de 2000, ao passo que o fato ocorreu em 2012. O recorrente não negou o fato atribuído, tendo afirmado em juízo desconhecer a idade da ofendida. Inicialmente, o requerente afirma que as provas supervenientes ensejam sua absolvição diante da tipicidade material da conduta. Nesse sentido, colaciona escritura pública de declaração de união estável com a vítima, ID número 1359-1433. E as declarações dos genitores da vítima confirma a reconhecida de que o requerente e a ofendida vivem maritalmente desde 2014. Conforme IDs 1359-1433 e 1359-1434. Sem razão, contudo, é que, em se tratando de revisão criminal, fulcrada no inciso 3º do artigo 621, necessário se faz a justificação prévia, ou seja, a observância de procedimento próprio, centrado na justificação criminal, não se prestando para evidenciar a suposta inocência do requerente, meras declarações produzidas em cartório, sem o devido contraditório e com a presença da autoridade judicial competente. Somente a prova produzida em juízo
obedecido o contraditório com a ampla fiscalização do órgão ministerial, pode produzir efeitos desconstitutivos do édito condenatório. Trânsito em julgado, o que não se deu no caso em apreço. Com efeito, o caso em tela, entendo que as declarações extrajudiciais da vítima e testemunhas não podem ser aceitas como prova nova, porquanto não formalizada judicialmente por meio da ação de justificação, requisito necessário para o avanço da análise meritória. Outro sim, quando as provas alegadas pela parte, como sendo novas, dependem de produção judicial, como a prova oral, impõe-se ao autor requerer, junto ao juízo de primeiro grau, a produção antecipada de provas, artigo 381 e 382 do NCPC. Destaca-se que, não obstante o Código tenha suprimido a cautelar de justificação anteriormente utilizada para este fim, permanece o entendimento de que a prova nova, baseada em fonte oral, deve ser submetida ao crivo do contraditório perante um juiz de primeiro grau das partes, devendo seguir o procedimento de produção antecipada de prova. Nesse sentido, o STJ tem julgamento que me permitam sintetizar agora. De acordo com a jurisprudência, não há muito consolidada neste Superior Tribunal de Justiça um pedido de revisão criminal calcada na existência de prova oral nova pressupõe a necessidade de sujeição de novéis elementos probatórios, com um eficiente e democrático filtro do contraditório, sendo necessária a produção antecipada de prova. Isso foi um recurso especial, RESP número 1720683, Mato Grosso do Sul, de relatoria da ministra Maria Tereza Cis Moura, sexto turno, julgado em 2/8/2018. Ademais, destaca-se que, aí isso é muito importante, que a audiência de instrução foi realizada no ano de 2016, que, na ocasião, a vítima e sua genitora não compareceram, pois não foram localizadas, sendo informada pela avó da ofendida que a filha e a neta haviam se mudado há 2 anos. Nesse contexto, causa estranheza, pois a suposta prova nova apresentada pelo requerente consiste em uma escritura de união estável e declarações com firma reconhecida em cartório assinada pelos genitores da ofendida. Escritura essa datada de 2014. Na audiência de instrução e julgamento do presente feito, esta foi realizada no ano de 2016. O requerente, no seu interrogatório, sob o crivo do contraditório, nada alegou sobre viver em união estável com a ofendida. Pelo contrário, conforme as alegações finais apresentadas por sua defesa, o réu negou veementemente a prática do delito narrado na denúncia, sustentando em seu depoimento prestado à autoridade policial, às folhas 15, fatos estes de acordo com o testemunho de defesa do acusado conforme mídia de folha 116. Ademais, relata que nunca manteve relações sexuais com a vítima e que sempre saíam. Era acompanhado pela mãe
e pelo padrasto de Thaís. Afirma ainda que a vítima é danada, que tinha a fama de sair com outros homens, além dele, que sempre visitava a vítima na casa da avó, que também é um bar, e que quando retornava para casa, Thaís ia para o bar e conversava com outros homens. Ratifica que a mãe da vítima tem raiva do acusado, tendo em vista o acusado ter terminado o namoro com Thaís para retornar para o antigo relacionamento com sua esposa, com quem possui um filho. E isso dito no ano de 2016. Ora, como requerente apresenta escritura declarando que convive em união estável com a vítima desde 2014, de forma ininterrupta, e em 2016 afirmou que terminou a relação com a ofendida para retornar ao relacionamento com sua esposa e mãe do seu filho. Como o cartório remitente da escritura de união estável com data retroativa, na qual simplesmente reconhece que a adolescente de 13 anos vivia maritalmente com um adulto. Não se desconhece a fé pública das declarações cartorárias, mas esta não atribui ao tabelião a competência de conferir legitimidade a um ato ilícito. Ainda acerca do pedido absolutório, urge destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a propósito do tema, está materializado na súmula 593. O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, a sua experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso com o agente. A terceira seção do Tribunal Superior de Justiça, no julgamento do RESP 14.80.81, Piauí, submetido ao rito dos recursos repetitivos, reafirmou a orientação jurisprudencial dominante de que é absoluta a presunção de violência em caso de prática de conjunção carnal ou de ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos. Nesse sentido, transcrevo um trecho, parte do voto, me permita, da ministra Laurita Vaz. Que assim se expressou. Com efeito, o fato de ter a vítima posteriormente passado a viver em união estável com o agravante, tão somente reforça o contexto de sexualização precoce, no qual se encontra inserida, sendo o seu consentimento infantil incapaz de afastar a tipicidade da conduta, consoante e expressamente dispõe o artigo 217-A, parágrafo 5º do Código Penal. Mencionei ainda, em parte do voto, entende de forma que a legislação revogada com alcance maior do que ela possuía
já que sequer abrangia a união estável, a desconsiderar a vontade clara da lei quando dispõe que o crime se configura independente do consentimento ou experiência sexual prévia da vítima. Agravo regimental desprovido. Mato Grosso, de relatoria da ministra Laurita Valles, da 6ª turma, julgado em 14 de agosto de 2023. Aproveitando aqui o ensejo, senhores desembargadores, peço vênia para apontar a lacuna. O microfone, doutora. Peço vênia aos desembargadores. Peço vênia aos eminentes desembargadores para apontar a lacuna deixada recente com a aposentadoria da ministra Laurita Vaz, a única mulher entre os 10 componentes da 3ª seção do Tribunal Superior, do Superior Tribunal de Justiça, a qual competia julgar os feitos relativos à matéria penal em geral. A ministra compreendia a imperiosidade de resguardar sempre a efetividade da legislação federal, cujos objetivos fossem a proteção dos grupos vulneráveis. Portanto, em conclusão, não houve prova judicial nova que indique a absolvição do requerente e ainda que se aceite declarações extrajudiciais, o que só vem provar com as datas dissidentes entre 2014 desta declaração e o depoimento prestado em juízo em 2016 pelo próprio recorrente, de posterior união estável. O Superior Tribunal de Justiça afirmou em entendimento, através do agravo regimental do ministro Ribeiro Dantas, o seguinte: em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Agravo regimental 1805-996 São Paulo, ministro Ribeiro Dantas, em 29/3/2021. Portanto, diante do exposto, julgo improcedente a presente revisão. É como voto, senhores. Eu acompanho o bem lançado voto da relatora. Desembargador Ivan. Também, se acompanha o voto da relatora. Doutor desembargador Pedro Macedo. Também acompanho o bem lançado voto proferido pela relatora. Doutor Deoclésio Silva. Igualmente, acompanho o voto da eminente relatora, senhor presidente. Concluída a votação, doutora Léa. Excelências, agradeço pela atenção, bom dia e bom trabalho a todos. Bom dia, Bom dia, obrigado. doutora. Obrigada. Processo número 4. Isso. Desembargador Pedro Alcântara é o relator. Revisão criminal 075-29-2036-2023. José Maurício dos Santos. Ministério Público Piauí. Palavra com o advogado Joéder. Presente, eminente desembargador. Bom dia a todos.
A palavra. Cumprimento os eminentes desembargadores, o doutor Joaquim Santana, eminente desembargador Pedro, nosso relator, eminente desembargadora Maria do Rosário de Fátima, presente também o doutor Erivan Lopes, eminente desembargador desta Igreja Casa, e também eminente desembargador Dioclésio, juiz convocado. Cumprimento também aqui a representante do Ministério Público do segundo grau, doutora Clotildes, e demais servidores e colegas advogados presentes. Pois bem, Excelência, se trata de uma revisão criminal onde o revisionando ele foi submetido a uma pena, né, de 8 anos em regime inicial fechado pelo delito previsto no artigo 217-A. O caso já tenha, inclusive, o trânsito em julgado. Em breve digressão fática, Excelência, ele é uma pessoa deficiente, né? Ele possui várias enfermidades graves e incuráveis, né? Ele é surdo, mudo, ele é cego e também possui alguns distúrbios mentais. Para isso, aqui eu cito, né, o Código Internacional de Doença, que é o CID-10H91.3, que é o que trata da surdez e mudez, F41.2, que é o transtorno misto, ansioso e depressivo, G40.9, que é epilepsia, e o H54.1, que é a cegueira. Tem vários laudos anexos aos autos atestando as suas enfermidades. Ele é cego total de um olho e parcial do outro. Portanto, resumindo as suas enfermidades, ele é cego de um olho total, parcial do outro olho, surdo, mudo, possui ataques epiléticos, assim como também faz uso de remédio controlado, de acordo com os laudos em anexo. Pois bem, Excelência, na época dos fatos, o revisionado, sendo acusado de estupro de vulnerável, ele compareceu à sua delegacia acompanhado do seu pai, onde, em seu depoimento, quem respondia às perguntas era o próprio pai, devido à deficiência, né, da sua mudez. Diante desse fato, e no que diz respeito ao depoimento do revisionando, ele não poderia prosperar porque o pai ele não é intérprete do revisionando, até porque ele só faz apenas alguns gestos, então não tem como saber com clareza o que era que o revisionando estava querendo falar. E, portanto, restou prejudicado o próprio depoimento do réu, que é um direito de defesa próprio dele, ele pode se autodefender, só que nesse quesito ele se restou totalmente prejudicado pelo fato da sua deficiência. Não teve em momento algum qualquer especialidade que foi colocada à disposição do revisionando à época dos fatos, para que possa ter sido passadas as informações corretas. Ou seja, o revisionando, pela sua deficiência vocal, pela sua mudez, ele não consegue passar o que ele quer informar. E também, em momento algum, o tribunal, seja de primeiro grau ou segundo grau, não disponibilizou qualquer profissional capacitado para que fosse tomado o depoimento dele. Portanto, a parte de autodefesa se restou totalmente prejudicada. Vale dizer também que nos autos não existe também elemento suficiente que aconteceu qualquer ato libidinoso. Na época dos fatos, a suposta vítima, ela teria informado que o réu teria cometido um ato libidinoso contra ela, né? Teria, em tese, passado a mão nela. Foi feito um laudo de conjunção carnal, o que atestou que ainda possuía o ímen intacto, ou seja, não houve conjunção carnal, não houve lesões nenhuma em partes íntimas. E, inclusive, essa informação é muito importante. O revisionando, ele chegou a ser absolvido pelo Tribunal do Piauí, em apelação número 071 20 13 85 2018 0000. Isso foi no ano de 2018. Então, em 2018, pela insuficiência das provas, pelas discrepâncias de suposta prova encartada aos autos, o revisionando ele chegou a ser absolvido por esta Igreja Casa, diante da falta de provas. Como nós sabemos, nesses delitos que impõem, que se resolve a questão da violência sexual, de abuso sexual, ato libidinoso ou estupro, a palavra da vítima ela tem um grande especial relevo. E este causídico concorda também com isso. Porém, para que a palavra da vítima seja respaldada, as demais provas devem ser corroboradas com a palavra da vítima, o que não aconteceu no caso, que foi o fato que ensejou a absolvição
do revisionando em 2018. Vale lembrar que o revisionando ele é primário de bons antecedentes, nunca respondeu a qualquer delito, só respondeu a apenas esse, ao qual já foi condenado. Ele nunca morou fora de casa diante das suas dependências físicas, porque a família era quem cuidava dele, dava remédio no horário correto, tinha que estar sempre supervisionando, até porque ele se resta prejudicado para exercer seus atos da vida civil. Causa também aqui estranheza, eminente desembargador Pedro, nosso relator, que o fato, segundo os autos, ele ocorreu em meados de 2011. O suposto abuso ocorreu em meados do ano de 2011. E só em 2015, ou seja, aproximadamente 4 anos depois do ato delitivo, é que a vítima tenha, portanto, feito essa suposta denúncia. Então, a vítima encontrava-se com o ímen íntegro, sem lesões, sem sinais de lesões genitais, e reiterando que a vítima só resolveu contar para a sua mãe 4 anos após o suposto fato. Então, nós temos aqui, nesse fato, que a vítima, ela por si só, ela não prestou informações concretas. As informações supostamente concretas foram prestadas somente, em sua grande maioria, pela mãe da vítima, e não pela própria vítima. Então, como eu disse e repito, apesar da palavra da vítima ter especial relevo, ela deve ser corroborada com as outras provas nos autos. Então, o depoimento isolado da vítima, sem qualquer nuance que venha a corroborar com aquela palavra, não deve impor condenação. Em contrário senso, deve-se impor a absolvição, que é o caso. Então, assim entende a jurisprudência do STJ, no agravo no ARESP número 1961564, de 2021/0285122, dígito 3, do Paraná, tendo como relator o ministro Olindo Menezes. Ele informa que não se faz possível chegar à conclusão sem alguma sombra de dúvida a respeito da existência do crime em questão. Apesar de a palavra da vítima ter suma importância nos crimes contra a dignidade sexual, especialmente naqueles em que as vítimas são vulneráveis, isso não dispensa o concurso de outros elementos de prova. Ou seja, como eu disse, a palavra da vítima, de forma isolada, ela não tem o condão de condenação. Não há como condenar uma pessoa apenas por uma palavra de uma pessoa. Seria muito fácil encarcerar qualquer ser humano, seja homem, mulher, só por apenas uma única palavra. Então, para evitar uma possível discrepância com a democracia, com o contraditório, com a ampla defesa, com a produção da prova, não podemos cair no risco de estar colocando pessoas encarceradas apenas com base numa única declaração. Para isso que deve ser produzida a prova. E quando o Estado não consegue produzir a prova, a absolvição é a medida que se impõe, o que é o caso em anexo aqui. Então, tendo em vista a insuficiência probatória, a discrepância nos depoimentos, a falta de corroboração de demais provas com a palavra da vítima, assim como o fato de ter ocorrido o suposto delito em 2011 e apenas a suposta denúncia ter ocorrido em 2015, demonstra os fatos desconexos, demonstra a ausência probatória estatal e demonstra também que a absolvição é a medida que se impõe, como já ocorreu por esta egrégia casa no ano de 2018. Reitero ainda, Excelência, que caso eminente desembargador Pedro, eminente desembargador Joaquim e a eminente desembargadora Maria do Rosário, caso não entenda como prova nova ou evidente ilicitude, a defesa pede, nesse momento, que, por se tratar de revisão criminal, e não havendo prova nova, que se esse for o entendimento de Vossa Excelência, nem patente ilicitude, requer que a peça seja julgada como habeas corpus. Nada impede que Vossa Excelência, ao não entender como prova nova, julgue estes autos como habeas corpus, levando em consideração a suposta insuficiência de prova, o que, ao ver da defesa, é patente. Como disse e repito, não há como condenar qualquer ser humano, não há como encarcerar qualquer ser humano somente com a palavra de uma única pessoa, sem demais conjunto probatório. Nós temos também que, no relatório do PNASP, né, que foi feito aqui pelo órgão municipal em conjunto com o órgão estadual, qual seja a penitenciária José de Deus Barros, aqui na comarca de Picos, que é onde o réu se encontra, nesse relatório informa o bom comportamento do réu, informa que ele não é agressivo. Temos também o atestado da própria penitenciária, na página 230, que eu tive que baixar o arquivo PDF, que eu não tive acesso aos autos, apesar de subestabelecimento,
não foi condicionado a essa defesa o acesso aos autos, mas eu consegui baixá-lo em PDF com uma colega que estava habilitada anteriormente. Então, ao baixar o PDF, na página 230, temos o atestado médico da penitenciária, e ele informa que aquela unidade estatal não possui condições de manter aquele apenado naquela unidade penitenciária por falta de estrutura. Assim diz o atestado médico. Atesto para devidos fins que o paciente José Maurício dos Santos é surdo-mudo, apresentando surdez total congênita, além de déficit visual importante, apresentando cegueira total em olho esquerdo e cegueira parcial em olho direito. O mesmo também está em tratamento para transtorno misto ansioso e depressivo, fazendo uso contínuo de sertralina, risperidona e gardenal. Em vista disso, informo que o atual presídio não dispõe de estrutura adequada para a manutenção do paciente citado, solicitando, portanto, realocação do mesmo para ambiente com estrutura adequada. Excelências, como falei antes que, em caso de patente ilegalidade, deve ser julgado como habeas corpus, eu peço isso pelo fato também de chamar a atenção que o próprio presídio informa que não tem como manter um deficiente com tantas enfermidades naquele local por falta de estrutura. Então, em sede de habeas corpus, seria possível realocá-lo para uma prisão domiciliar. Então, desde já, a defesa requer que, caso não seja reconhecida a insuficiência de prova para sua absolvição, requer desde já, ao menos, o cumprimento de pena na prisão domiciliar. Eu também compreendo que Vossas Excelências podem entender que esta competência de prisão domiciliar, por se tratar de réu já com trânsito em julgado, já cumprindo pena, deveria ser de competência da vara de execuções. Só que, nesse momento, eu peço a Vossa Excelência que superem o entendimento de competência da vara de execuções pelo fato de tamanhas enfermidades se tratar de pessoa não agressiva e de bom comportamento, que colocaria em local melhor, adequado na sua residência para cumprir a pena. Portanto, Excelência, resumindo, a defesa requer que seja reconhecida a insuficiência de provas com a sua patente de absolvição diante da ilegalidade. Caso não entenda que deve ser julgado como revisão criminal, requeremos que seja, portanto, julgada como habeas corpus a revisão criminal diante da patente ilegalidade, qual seja a falta de prova encartada aos autos contra o réu, seja na sua absolvição. E caso assim não seja o entendimento de Vossa Excelência, requeremos, portanto, que o réu seja colocado em prisão domiciliar diante das suas graves enfermidades, já comprovadas diante dos sucessivos laudos médicos em anexo, inclusive a própria penitenciária informando que não tem condição de manter ele naquela estrutura. É o que requer a defesa. Relator. Muito bem. Obrigado, senhor presidente. Renovo os cumprimentos e passo, então, ao voto. Da absolvição. Consoante relatado, depreende-se das razões de pedidos que a irresignação defensiva visa, em síntese, a absolvição do revisionado. Provas novas da inocência. Pré-procedimento de justificação, inobservância, duplo grau de jurisdição, revisão criminal como segunda apelação. Não conhecimento. Contudo, a guerreira defesa deixou de proceder à juntada de eventuais, abro aspas, novas provas de inocência do condenado. Fecho aspas. Artigo 621, inciso 3 do Código de Processo Penal. Quanto menos submetidas ao prévio procedimento da justificação. Artigo 625, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Revés disso, pleiteia a absolvição com fundamento no princípio indúbio pro réu, o esteio em nova análise do acervo judicial, outrora já submetido ao duplo grau de jurisdição, valendo-se, portanto, da revisão criminal como uma segunda apelação. Toda essa conjuntura impede o conhecimento da presente ação revisional, na trilha da orientação jurisprudencial e doutrinária pacífica, a seguir exposta. Novas provas. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça definiu para fins de revisão criminal que, abro aspas, nova prova é aquela inédita, surgida ou descoberta após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Fecho aspas, STJ, relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Prossigo. A doutrina já estendia a interpretação da norma para englobar as descobertas, mas não produzidas anteriormente, bem como aquelas que já estavam nos autos,
mas que passaram despercebidas pelos juízes. Nesse sentido, as ressalvas pontuadas por Tornag, ora citadas na lição de Torinho Filho. Abro aspas. Atente-se para a judiciosa observação de Tornag. Conquanto a lei se refira ao descobrimento de novas provas, a interpretação deve ser extensiva aos casos de produção nova de provas já descobertas, mas não produzidas antes. E pode ainda acontecer que a prova já estivesse nos autos, mas que o juiz ali não a descobrisse, isto é, não anotasse. Fecho aspas. Demais disso, não deve ser interpretada como aquelas que, por si só e isoladamente, já demonstrem a certeza da tese defensiva. Ao contrário, devem ser valoradas conjuntamente com as provas anteriores. Nesse sentido, a lição de Badaró. Transcrevo aqui, peço vênia para dispensar a leitura. Prossigo. Em sendo ela de natureza oral, deve ser precedida do procedimento da justificação judicial, ora desnecessário para as de natureza técnica. Ainda assim, cumpre ressaltar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal de que, abro aspas, não é a justificação para fins de revisão criminal uma nova e simples ocasião para reinquirição de testemunhas ouvidas no processo da condenação ou para rolamento de novas testemunhas. Fecho aspas. Limites da cognoscibilidade revisional. Finalmente, vale ressaltar o entendimento jurisprudencial de que não é passível, em sede revisional, a reapreciação e nova valoração das provas, em razão da suposta adoção de interpretação menos adequada sob a ótica defensiva, quanto menos a aplicação do adágio in dubio pro réu. Confira-se. Transcrevo aqui jurisprudência e prossigo no voto. Duplo grau de jurisdição. Revisão criminal como segunda apelação. Em arremate, pelo que se depreende da apelação criminal número 071, 2013, lixo 85, 2018.8.18.0000, o pleito absolutório foi objeto de resignação recursal, cumprindo, então, o duplo grau de jurisdição. Aliás, até mesmo o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente pela sua condenação. Com efeito, importa colocar os seguintes trechos do acordo de julgamento da apelação criminal. Transcrevo aqui e peço vênia para dispensar a leitura. Dessa forma, a amigo de, abro aspas, novas provas de inocência do condenado, fecho aspas. Carece de interesse jurídico ou de possibilidade jurídica esse novo pleito absolutório, ora formulado na presente ação revisional. Assim, deixo de conhecer do pleito absolutório. No que se refere aqui ao pleito de concessão da prisão domiciliar, eu entendo que seria o caso de, primeiramente, ser apreciado no primeiro grau, sob pena de implicar em supressão de instância. Faço esse registro diante das argumentações apresentadas pela defesa. Posto isso, deixo de conhecer dos pedidos formulados na ação revisional. Certificado o trânsito em julgado e feitos os registros e anotações necessárias, desse baixa na distribuição. É como voto, senhor presidente, eminentes pares, a digna procuradora e advogado de defesa. Acompanho o relator. Doutor Ivan. Também, senhor presidente, acompanho o relator. Doutora Maria do Rosário. Acompanho o relator. Doutor Alfredo Silva. Igualmente acompanho o voto do eminente relator, senhor presidente. Pauta concluída. Alguma observação dos colegas? Eu só quero cumprimentar a todos e desejar um feliz final de semana. semana. E da doutora Clotilde também. Para o doutor Clotilde também. Seu microfone, doutora. Seu microfone. Tá bom. O microfone dela está desligado.
Doutora Não está Clotilde, falando, seu não estou telefone ouvindo. está desligado, doutora. Ela não está enxergando direito o microfone. E a câmera também. Eu estou fazendo a leitura labial aqui, ela está dizendo que está satisfeita por ter participado da sessão, está desejando um bom final de semana a todos. Muito obrigado. Obrigada Tchau a demais. vocês também. Semana para Tchau. todos, tudo Tchau. bom. Tchau. Paz e Bom luz. dia. Tchau, desembargador Pedro. Um abraço, doutora Doutor Léa. Dioclésio, Prazer. doutora Ivan, Um doutora abraço Maria para do todos. Um abraço, Rosário, doutora Clotilde. doutor Joaquim, doutora Clotilde, seja bem-vinda, doutora. Esse doutor Ivan agora está fazendo interpretação labial, né? Leitura labial. Um abraço a todos. Tchau. Um abraço. Tchau. Tchau.